Queridos alunos, boa tarde. A nossa primeira aula de hoje, História. Pegue o seu PET na página 75 e vamos. Nós temos aí 40 séculos de codificação civil. Então, a codificação civil, que rege as leis de um povo, tem 40 séculos, começou antes de Cristo, muito antes, né? Quando começa a civilização, as pessoas começam a conviver, precisa aí de uma lei, né? De uma organização que vai definir o que pode e o que não pode, os direitos e os deveres. Vamos lá? Nós temos atividades, número 1. Toda sociedade precisa de regras que organizem o cotidiano das pessoas. Faça a leitura dos textos e preencha a tabela com os dados solicitados. Nós temos aí o código de Hammurabi. Hammurabi é o código, tá? Por que Hammurabi? Porque Hammurabi foi o rei, né, que organizou essas leis de acordo com aquilo que já era vivido por aquele povo. Na sala de aula, nós temos lá as regras da sala, são as regras da professora. Por quê? Porque eu organizo, eu só organizo. Eu pergunto para vocês o que pode, o que não pode, não é assim? E aí eu organizo e peço para anotar para que você tenha conhecimento daquilo que pode e não pode. E quando acontece, eu pergunto para você, isso pode? Não é assim? Aqui na lei de Hammurabi é a mesma coisa. Vamos lá? 218. Se um médico fizer uma grande incisão com um bisturi e matar, ou se abrir um tumor com um bisturi e cortar fora o olho, suas mãos deverão ser cortadas. 219. Se um médico fizer uma grande incisão no escravo de um liberto e o matar, deve substituir o escravo por outro escravo. Epa! Se matar o dono, ele morre. Mas se matar o escravo, é só dar outro. Tá vendo que não é o mesmo peso e a mesma medida? Se ele é o senhor de posses, a regra é uma. Se ele é alguém pobre, a regra é outra. Então, se ele é quem manda, a pessoa sofre diferente do que quando é alguém que não manda, que só obedece. Vamos para a próxima? 221. Se um médico curar um osso quebrado ou um tecido atingido de um homem, o paciente deverá pagar ao médico 5 silos em dinheiro. Tem uma medida aí, né? 229. Se um construtor construir uma casa para alguém e não a estruturar de maneira apropriada, e a casa que ele construiu cair e matar o proprietário, o construtor deverá ser condenado à morte. 230. Se ela matar o filho do proprietário, o filho do construtor deverá ser condenado à morte. Por que não o construtor e sim o filho? Para que acredita-se que ele, nessa situação, vai sentir a mesma dor do outro pai que também perdeu o filho, né? Então, 231. Se matar um escravo do proprietário, ele deverá pagar escravo por escravo ao dono da casa. Tá aí, fonte Hammurabi, rei da Babilônia, código de Hammurabi,
escrito em cerca de 1780 a.C. E está em Madras 2005, aí não aparece o número da página, São Paulo. Ok? Vamos para a atividade, fala assim, data de escrito. Então você vai lá onde eu acabei de ler e olha quando a lei de Hammurabi foi escrita. Não esqueça que o antes de Cristo é muito importante, tá? Que a gente precisa saber disso. Senão fica parecendo que é 1780 dessa era. E não é. A quem se destina? Para quem foi escritas as leis de Hammurabi? Depois, sua impressão sobre essas regras. O que você, a sua opinião a respeito dessas regras? Vale lembrar que as leis eram escritas para que as pessoas seguissem um determinado comportamento que sofriam castigos adequados àquela atitude, direitos e deveres, tá? Vale lembrar que é nessa época aí que falava olho por olho, dente por dente, tá? Então, se eu arranco o olho do eu tenho o olho arrancado, tá? Mais ou menos isso. Mas isso já era um costume. E por ser um costume, ele foi colocado em lei, ok? Vamos para o próximo. O preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. Ó, saímos lá da Babilônia e viemos para o Brasil. Promulgada em 5 de outubro de 1988, tem o seguinte enunciado. Abre aspas. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Fecha aspas. Vamos para o artigo 5º, mais importante desse preâmbulo da Constituição. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Olha como isso é forte. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, que não pode ser violável, tá? Inviolabilidade de direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Número 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Verdade absoluta? Tá brigando até hoje por isso, né? Nos termos da Constituição. Segundo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa, senão em virtude da lei. Número 3, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Isso é por causa das torturas lá do período militar, né? 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5, é assegurado o direito de anonimato. Se eu não quiser, eu não preciso me identificar, né? É assegurado. 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 7, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8, ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artista, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. 10, são invioláveis a intimidação, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Fonte: artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Aí está disponível na internet para quem quiser acessar, tá? Tem aí os dados, tá? Fique à vontade. A data que foi escrita. Quando foi escrita essa Constituição? Tá? A quem destina essa Constituição? Tá? Assegura aos estrangeiros, mas não foi escrita para eles, tá? Sua impressão sobre essas regras, o que você acha a respeito dessas regras? É a sua opinião, tá? É justa? É injusta? Todos cumprem, independente da situação financeira, social, posição, cor, né, raça, crença, tá? Presta atenção nisso. Número 2, página 78. Leia a tirinha de Calvin. Calvin, né, tá aqui. Quando eu crescer, não vou ler o jornal e não vou seguir assuntos complexos e não vou votar. Tá revoltado ele, né? Então vamos lá? Desse jeito, eu posso reclamar que o governo não me representa. Muita gente faz isso, né? Daí, quando tudo entrar pelo cano, eu posso dizer que o sistema não funciona e justificar minha maior falta de participação.
um engenhoso plano autorrealizado. O amiguinho do Calvin falou aí, né? O tigre. É muito mais divertido pôr a culpa nas coisas do que consertá-las. Entendeu o que ele quis? Ele não vai votar, ele não vai participar da política, ele não vai fazer nada. Vai ficar só olhando. Quando tudo der errado, aí ele fala, tá vendo? Por isso que eu não voto, por isso que esse povo não presta, esse povo é isso, esse povo é aquilo. Ele não faz a parte dele, ele não cumpre com as suas obrigações. Para depois reclamar. Tá certo isso? Vamos lá? Você considera a atitude de Calvin correta? Acha que tá certo? A pessoa não participar da política do país, da cidade, do estado, do município e depois colocar a culpa nos outros. E ele, o que ele está fazendo? É certo? É isso que o Calvin quer falar. Vamos para a letra B? Crie um código no qual o menino Calvin age como cidadão, diferente do que ele está fazendo na tirinha. Então você vai criar um diálogo aqui, né? Aproveitar que nós estamos vendo tirinha, histórias em quadrinho em português, também aqui, e aí você cria uma tirinha já que você já sabe as regras para criar essa narrativa, né? Então você vai criar aqui uma historinha contando como Calvin deve agir diante dessa democracia que nós vivemos. Tá? Vamos para a próxima página, 79. Participando da sociedade em que vive. Você. Pense na sociedade em que você vive e nas pessoas que estão nesses locais. Casa, escola, bairro, cidade. Agora, crie uma regra que acha que está faltando na sociedade ou na escola. Escreva-a ou ilustre-a. Você pode só escrever ou você pode escrever